Sejam muito bem-vindos a este vídeo e hoje você vai descobrir, você vai compreender por que é que você está desistindo do seu processo. Por que é que você desiste tão rápido? Porque você não sustenta. E não é porque você é uma fracassada. Não é porque você é uma incapaz. Não é porque você não é uma pessoa inteligente, ou não é escolhida, ou é azarada, ou tudo isso acontece com você. Você vai compreender que o que falta para você é um conhecimento maduro do processo. Você foca apenas naquele resultado. Quando você tem um problema, quando você tem um conflito, quando você precisa decidir algo, você olha o que você quer, o resultado lá na frente. E aí você inicia o processo com toda a energia. Só que durante este processo tem desafios. Você começou algo novo. Muitas vezes você saiu do zero. Muitas vezes você saiu de uma posição, de um lugar, de uma pessoa parada, de uma vida morna ou de um caos. E quando você faz isso, você tem desafios no início do processo. Você se sabota se você não tiver esse conhecimento. Quanto mais você tem conhecimento de como você reage diante das coisas, de como as coisas acontecem, quanto mais você tem esse conhecimento ampliado e expandido daquilo que você tem de crença, menos você se sabota, mais você alcança os seus resultados, mais você sustenta ele, e é somente sustentando esse resultado que você alcança o teu objetivo final. Que, inclusive, quem é que já ouviu falar aqui que aquilo que a gente espera de ruim e de bom, da forma como nós esperamos que aconteça, não acontece. Gente, quantas vezes você teve aí, idealizou alguma coisa? Ah, então eu vou fazer desse jeito, vai acontecer isso, vai ser assim e vai dar bom no final. E não aconteceu. E o contrário também, porque nós criamos aquela expectativa, mas quando você tem esta maturidade, este conhecimento, você consegue expandir isso e consegue perceber, opa, vou dar uma ajustada nessa rota aqui. Olha, vou te trazer uma história que aconteceu, que é real, para você poder compreender no teu contexto diário, mesmo que você nunca tenha passado por isso, você com toda certeza vai lembrar de alguma coisa que você viveu, vai fazer uma associação com essa história e vai conseguir se encaixar neste cenário. E quando você faz isso, como eu vou dar o resultado, a solução final, você tem uma oportunidade a partir de agora para encontrar uma solução para aquilo que você está passando. Então, vamos lá, papel e caneta na mão e compreenda o contexto. Compreenda o contexto, faça uma analogia para o que você passa hoje. Eu imagino o seguinte: eu vou te contar uma história de uma mulher que resolveu, decidiu, uma mulher de meia idade, eu falo, a maioria do meu público é essa, uma mulher aí que tem mais de 45, mais de 50 anos, e aí ela decidiu, vou iniciar, vou fazer academia, já buscava autoconhecimento, tinha conhecimento das suas crenças, de algumas delas, porque no caminho você conhece as outras, e ela foi. Começou a fazer academia, mas ela procurou uma academia que tivesse personal à disposição dela, procurou uma academia que tinha uma nutricionista que acompanhava, que fazia esses exames de bioimpedância, que tirava todas as medidas, que orientava a sua alimentação. Você vai compreender onde é que eu vou te levar, ok? E aí, esta mulher começou, depois de 3 meses, ela foi para o retorno na nutricionista, e neste retorno, o que aconteceu? Chegou o veredito. Não é que foi surpreendente, uma mulher de meia idade. Quantos quilos ela emagreceu? Ela emagreceu 2 quilos.
e ficou feliz da vida. Ela rejuvenesceu 3 anos. Olha, um ano para cada mês. Uau! Que resultado fenomenal! E um dia ela sentou e disse assim: gente, se isso tivesse acontecido comigo há um tempo atrás, antes de eu saber que quanto mais eu vibro pelas minhas pequenas metas, pequenas vitórias, quanto mais eu tenho esse olhar expandido para que eu faça ajustes, seja na minha dieta, ou seja da quantidade de exercícios que eu esteja fazendo, ou seja, curtir o processo, trazer a vibração, trazer a alegria, falar para o meu corpo e para as minhas células. É isso aí, automotivação. Automotivação, eu falo isso porque eu faço neuroterapia vibracional. E a frequência é a grande chave do teu processo. Você está começando a perceber por que é que você já desistiu de muitas coisas? Por que é que você começou o processo e não teve o resultado que você esperava e desistiu? A importância de você vibrar em cada pequena meta alcançada, porque as coisas não saem do jeito que você quer. Você já parou para pensar nisso? Olha só. E ela vibrava. E quando ela vestiu, chegou em casa e vestiu aquela camisa que não servia para ela, ela falou: Uau! Porque aqueles 2 quilos que pareciam nada para muita gente, inclusive para ela alguns anos atrás, ele representou 6 centímetros de cintura. Mulheres! Começa a mudar para você o quadro, quanto mais eu vou te trazendo essas informações que vão chegando, porque ela buscou pessoas que orientavam ela. Olha só, quantas vezes você fez uma dieta na vida, por exemplo, que você teve a preocupação ou a ideia de pedir para alguém medir, para que você soubesse quanto que eu tenho de medida na cintura, no quadril, nos braços, nas pernas, nas coxas, não é? Bioimpedância, qual é a quantidade que eu tenho de músculo, de gordura? Quais são, os exames? Como estão os meus exames? Como está a minha parte eletrônica? Como é que está o sódio, potássio? Que tipo de alimento que eu percebo que quando eu consumo melhora? Como está a minha energia? Será que é importante eu mexer no horário dos treinos? E aí, quando ela se reúne com com essa equipe, com todas essas pessoas, as pessoas vão orientando. E aí você tem um processo guiado e orientado. Você tem um processo. Olha como muda o processo, como muda quando você tem quando você traz este alinhamento para que você continue no seu processo, para que você olhe para as suas pequenas metas alcançadas, para que você tenha a maturidade de compreender que as coisas não são e não acontecem do jeito que você imagina e deseja, quando você começa a ter esse conhecimento, essa maturidade, e isso é autoconhecimento. E se você compreender, no meio desse caminho, você vai rompendo crenças que são bloqueios invisíveis. E uma das crenças que eu trouxe aqui, por exemplo, que você pode trazer é o resultado número 2 quilos em 3 anos. Ah, não. Quando você olha. Então, deixa eu te dizer uma coisa: se ao invés de falar que ela tinha emagrecido 2 quilos, eu tivesse dito assim para você, ela conseguiu diminuir 6 centímetros de cintura. Ah, uau! 6 centímetros de cintura, você fala, meu Deus, olha, uma calça fecha. Uau! Eu sei o que significa isso para mulheres. Talvez os homens não tenham essa. Mas os homens podem pensar que eles ficariam é, mais sarados e a autoestima eleva. Olha só, a tua autoestima. Quando você vibra, quando você olha para o processo e compreende que tem desafios, porque você levou uma vida inteira. Lembra que eu falei no início? Você levou uma vida inteira fazendo nada para você chegar nesse momento e fazer tudo isso. Então, quando você vibra, quando você traz energia, quando você busca conhecimento e direção, quando você busca conhecimento e direção, quando você
Aumenta a sua capacidade de expandir aquilo que você está fazendo, pensando e reagindo. Quando você faz isso, você vai reconhecendo aquelas crenças que você traz. Você vai percebendo com aquela nova consciência que você ganha, que muitas vezes o peso, por exemplo, ele pode representar sistemicamente que você está carregando muitos pesos, talvez não sejam seus. Nós olhamos isso. Pode ser que você esteja se protegendo de algo que é que está acontecendo, que é que sempre aconteceu e se repete. Pode ser que você necessite desta força do seu peso. Várias. E quando você busca esse conhecimento, esta direção e esta orientação, você começa a ter essa consciência e começa a perceber, então, que na realidade existem sentimentos, sensações, vibrações que fazem com que você reaja e comande o seu processo de escolha daquilo que você faz. Quando você não tem esse conhecimento, o que que acontece? A pessoa desiste, não consegue sustentar o resultado por falta desta maturidade. Eu deixei, inclusive, anotado aqui, porque eu gostei desse nome que antes de escrever. Isso é posicionamento de processo. Posicionamento de processo, onde nem todo resultado aparece rápido. E o problema não é o processo, e sim a falta de conhecimento que muitas vezes e direcionamento para onde você olha. Isso faz toda a diferença e fará toda a diferença daqui para frente em qualquer processo que você buscar.